Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai ter uma aula de áreas, perímetros e volumes. Essa parte da matéria muita gente tem dificuldade e vocês vão ver que é muito tranquilo depois que você entende os conceitos. E aí eu costumo dizer que não precisa decorar fórmula, é só você entender e aplicar isso, salvo algumas exceções. Ok? Mas isso é tranquilo, vocês vão ver no decorrer da aula. Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam o que é a área. Vamos começar com área. Então a gente está falando de área. O que é a área de um objeto? Eu peguei um objeto bem atual pra gente. Todo mundo sabe o que é isso? Eu espero que sim, né? E aqui, para eu definir a área para vocês, eu vou falar assim, que isso daqui é o carimbo, a área é o carimbo desse objeto. Como assim o carimbo? Se a gente colocar esse objeto aqui e contornar o objeto, nós vamos ter a área. Mas a área, o que abrange nisso? É o meio. É toda essa parte que eu estou achurando, passando essas diagonais. Então a área é o meio. E o que é esse contorno aqui? Esse contorno já é o perímetro. Então, o perímetro é o contorno, é o que está em preto. E a área é o meio. Entenderam? E de uma outra figura, esse sim é um objeto mais atual, né? Vamos dizer assim, em comparação a esse. E o que é a área? A área é o contorno desse objeto. Como assim o contorno? É isso aqui em volta, ó. O que eu estou fazendo aqui no meio... Não esqueça do furinho aqui, hein? É como se fosse o carimbo do objeto, é a área. É a área que ele ocupa esse espaço, é a área, ele ocupa esse espaço. E o que é o preto em volta aqui? É o perímetro do objeto de alguma coisa. Então, o conceito de área é o que o objeto ocupa, é o espaço que o objeto ocupa. Por exemplo, uma caixa, a gente só está vendo uma vista da caixa. E o perímetro é o contorno do objeto. Então, aquele objeto atual que eu mostrei é uma... é até vergonhoso falar. É uma fita cassete. E ele ocupa essa área e ele tem esse perímetro em volta. O perímetro é o contorno, a área é o meio. E o outro é o CD. O CD tem essa área toda pintada e o contorno aqui em volta é o perímetro. E também tem o perímetro do buraquinho aqui no meio, que se eu tirar... virá um círculo. Ok? Agora que eu conceituei o que é a área e o que é perímetro, eu agora vou dar, entre aspas, as fórmulas para vocês entenderem. Então eu vou apagar esse aqui. Vamos entender esse daqui. Se eu falar que eu quero a área de um quadrado, esse daqui é um retângulo, porque esse lado é maior do que esse. Então esse daqui é um retângulo. Eu vou desenhar a área de um quadrado. Agora sim, a área de um quadrado, porque esse lado é igual a esse. A área, como eu já falei para vocês, é o meio, é o espaço que ele ocupa. Se a gente sabe, se esse aqui é um quadrado, esse lado aqui é igual a esse. E se a gente multiplicar esse lado vezes esse lado, a gente vai ter a área, o que ele ocupa. Então a área é igual ao lado vezes o lado. Lado vezes o lado. Como são lados iguais, então isso aqui pode ser lado ao quadrado. E o perímetro? O perímetro desse quadrado aqui é esse lado mais esse lado mais esse lado mais esse lado. Então é lado mais o lado mais o lado mais o lado. Somando tudo isso,
L mais L mais L mais L, 4L. Então o perímetro é 4L. E a área é L ao quadrado. Beleza? Vamos ver agora aqui o retângulo. Tá vendo que as figuras são bem parecidas? Só que se a gente chamar esse cara de lado, esse lado é diferente desse. Então a gente tem que chamar esse lado aqui de uma outra letra, porque esse tamanho é diferente desse. Eu vou chamar de uma letra B. B, para diferenciar. Então a área do retângulo, como eu falei para vocês aqui embaixo, é igual à área do quadrado. Então a área do retângulo é esse lado vezes esse lado. É B vezes L. E o perímetro? O perímetro é a mesma coisa. O perímetro é esse lado mais esse lado mais esse lado mais mais esse lado que é B e mais esse lado que é L. E aí somando os caras iguais, 2B mais 2L. Entenderam por que não precisa decorar? O perímetro é o contorno, a área é o meio. Então a área de um retângulo é um lado vezes o outro. Ou, como todo mundo fala, base vezes altura. E a área do quadrado também é base vezes altura, mas os dois lados são iguais, então fica uma fórmula igual. E aí eu já vou explicar para vocês a área do triângulo. Eu vou gerar espaço aqui apagando só isso aqui. Vamos lá, agora eu vou mexer agora um pouquinho para vocês entenderem a área do triângulo. A gente viu a área do quadrado, é só voltar o vídeo para ver a fórmula. E a gente viu a área do retângulo, beleza? Então a área do triângulo, como é que eu vou explicar isso a partir de um quadrado e um retângulo? É só cortar no meio aqui. Vamos passar a diagonal aqui. Tá vendo um triângulo aqui e o outro aqui em cima? Tá vendo um aqui e o outro aqui? Qual que é a área do quadrado? A área... A gente viu que é lado ao quadrado. Só que o que a gente fez nesse quadrado? A gente cortou ele ao meio. Então a área do triângulo é a área do quadrado dividido ao meio. Então é a área do quadrado dividido por 2. Ou lado ao quadrado sobre 2. Entenderam? Ó, lado sobre 2, lado ao quadrado sobre 2. E a gente tem que sempre observar isso aqui, ó. É um ângulo de 90 graus. Então a área do quadrado é essa daqui. E a área do triângulo é metade da área de um quadrado. Certo? E se a gente tivesse só a área do triângulo, seria isso aqui. Ok? E aqui em cima? Aqui em cima é a mesma coisa. É a área do retângulo. Área. O que que é? Era esse lado vezes esse. B vezes L. E aí, qual que é a área do triângulo quando é um retângulo? E aqui está 90 graus, e aqui está 90 graus. Se a gente cortar a área do retângulo ao meio, vai ficar a área de um triângulo, que é a área do retângulo sobre 2. Entenderam? A gente cortou, sempre observando o ângulo de 90 graus. Ok? Viu como não precisa decorar? É só entender a figura. E agora eu vou passar mais uma figura para vocês. Agora eu vou apagar tudo. Eu vou desenhar agora uma figura, a gente chama de trapézio. Mas vocês vão ver que a gente pode decompor ele nas duas figuras que a gente já sabe a área. Vamos lá. Como é que a gente acha a área
desse cara, disso daí tudo? Lembrando sempre que o perímetro é o contorno. O perímetro ele sai de quebra, é o contorno. A área, como é que a gente calcula a área desse negócio aqui inteiro? Primeiro, quais as duas figuras que a gente sabe a área? O triângulo, ou melhor, as três figuras, o quadrado, o triângulo e o retângulo. Essa figura dá para decompor aqui, ó. E essa primeira figura? É um triângulo quadrado. Ou retângulo, tanto faz. Então qual que é a área dessa figura inteira? Eu vou chamar a área do trapézio. Qual que é? É a área do triângulo, que a gente sabe que é esse lado, vezes esse lado. Certo? Vamos colocar agora letras para a gente entender. Vamos chamar isso aqui tudo. Esse pedaço aqui vamos chamar de A. Ou melhor, B. Aqui esse pedaço vamos chamar de B também, porque eles são iguais. B e B, ok? E esse pedaço aqui vamos chamar de H. Então qual que é a área do trapézio? A área de um triângulo mais a área de um quadrado, certo? Então a área de um triângulo é B vezes H, que é essa altura, sobre 2, porque aqui tem um quadrado, certo? Vou apagar para não confundir. Mais essa área aqui, B vezes H. Certo? E aí, colocando os valores, você vai achar a área do trapézio. E qual que seria o perímetro? O perímetro é B, ó, esse lado, B mais B, B mais B, mais H, ó, B mais H, mais B aqui em cima. E aqui é essa diagonal. Mais a diagonal. Que aí, no caso, o exercício dá ou sai por teorema de Pitágoras, ok? Que já tem um vídeo de teorema de Pitágoras para vocês aí, um exercício que eu resolvi. Vou deixar o link aqui para vocês, ok? Agora eu vou falar para vocês de uma área do círculo. Vou apagar novamente. A área do círculo, eu não vou demonstrar a fórmula para vocês. Eu vou pedir que vocês, eu não gosto de falar essa palavra, mas que guardem, decorem. Porque é um pouco chato demonstrar. Mas se eu demonstrar, isso não cai em concurso. O que a gente quer é a questão. O que eu preciso que vocês saibam é o seguinte. Aqui é o centro do círculo. Do centro até a borda, até o perímetro dele, é o raio. É igual um raio de uma bicicleta, certo? Imagina a roda e os raios da bicicleta, igualzinho. E a área de um círculo, a área de um círculo, colocar um círculo, é π, aquele número, que às vezes o exercício dá, às vezes não. Mas ele é um número, vamos dizer assim, ele é infinito esse número. Mas não precisa, é só lembrar que é 3,14. Mas os exercícios de concurso eles não chegam nesse mérito. Então é π vezes o raio ao quadrado. Não é 2 vezes o raio, é o raio ao quadrado. Ok? E qual que é o perímetro? A circunferência. Perímetro. Vou colocar aqui. Contorno. Qual que é? É uma formulinha também. É 2πr. E aí, você vai ficar falando, poxa, mas tem duas fórmulas bem parecidas. Tem essa e essa.
Como é que eu, Eduardo, lembro dessas formas? Qual que é a fórmula da área e qual que é a fórmula do perímetro? Ou contorno ou circunferência. Tanto faz. Eu lembro que os apartamentos são vendidos em áreas por metro quadrado. Então, onde tem quadrado? É aqui no R ao quadrado. Então, a área é sempre no círculo onde tem o quadrado. Então, o outro é o perímetro. Lembra que a área do círculo é πr ao quadrado e o perímetro, ou contorno, ou circunferência é 2πr. Ok? E aí, lembrando que o R também aqui é R, né? Esse lado aqui também é R. E se a gente somar R com R, R mais R é o diâmetro. Diâmetro. Então, às vezes, o exercício dá o diâmetro. O diâmetro. É só pegar esse tamanho aqui e dividir por 2, que aí você vai achar o raio e o raio. Ok? Agora eu vou falar de volume e eu vou gerar espaço. O volume de objeto, eu estou falando agora de volume. O volume de objeto é... Como que eu posso colocar a definição para vocês? É o quanto ele ocupa em 3 dimensões. Agora complicou, né? Se com 2 eu já estava complicando, entre aspas. Como é que eu vou falar em 3 dimensões? É isso aqui, eu tenho 2 objetos. Uma caixa, uma caixinha e uma tampa de desodorante. Isso aqui, quando a gente coloca aqui, ele tem 3 dimensões. Ele tem essa altura, esse comprimento e essa largura. É isso, é o volume, é o quanto de madeira, nesse caso uma caixa, é o quanto de madeira tem aqui no meio, é a quantidade de madeira. Imagine que essa caixa fosse aberta. Se a gente colocasse água, é o quanto que cabe de água aqui dentro. Então eu vou desenhar essa caixa aqui, essa caixinha fica assim. Primeiro desenha a frente. Não precisa entender direito como é que faz... O que é a frente e o que não é. É só para definição. E aí eu vou desenhar. Eu desenho uma caixinha e eu pego daqui do centro e desenho outra caixinha com o mesmo tamanho. E aí eu ligo as pontas. E aí virou uma caixa. Essa caixa tem uma altura. Essa caixa tem uma largura. E essa caixa tem um comprimento. Tanto faz se você inverter isso daqui, não tem problema. E o que é um volume? Se a gente for encher de água, quanto que vai caber de água aí? Vocês concordam que se a gente multiplicar esse lado aqui vezes esse, é a área, certo? Então, o volume dessa caixinha é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Sendo que o comprimento vezes a largura é a área. Então, se a gente pegar qualquer caixa e a gente souber a área dela, vamos imaginar essa daqui, o exemplo retrô. Se a gente souber a área disso aqui, o quanto ele ocupa de espaço aqui, e multiplicar por essa altura pequenininha aqui, a gente vai saber o volume de qualquer coisa que seja. Ok? E agora, eu vou pegar agora essa tampa de desodorante e vou desenhar aqui e a gente vai fazer essa mesma explicação. A gente não, eu, né? Vou fazer essa mesma explicação para vocês. Se eu peguei essa tampinha, vocês concordam que essa aqui essa parte é o fundo, essa parte é a tampa e tem a altura. Vamos chamar isso aqui de altura igual essa daqui. E isso aqui é um círculo, né? Se a gente tem um círculo aqui, aqui é um raio. Aqui no volume dessa caixa, eu não multipliquei a área pela altura. A área disso aqui, a base, o chão da caixa,
pela altura? Eu vou fazer a mesma coisa com esse cilindro, com essa caixa d'água, com esse tubo, com essa tampa de desodorante, com essa lata, qualquer coisa que seja cilíndrica. Então, ó, o volume é igual à área do círculo, que tá vendo a área do círculo aqui? Lembra da aula que eu acabei de falar da área do círculo? Isso aqui é a área do círculo vezes uma altura, que é fazendo a comparação com a caixa, é a área de baixo vezes essa altura, então vezes a altura. Só que a gente sabe que a área do círculo, qual que é? É π. Lembra das duas fórmulas? Onde tem quadrado? πr ao quadrado, ó o rzinho aqui do raio, vezes a altura. Então, se a gente encher esse tubo de água, a gente quiser saber o volume de água que cabe aqui dentro, é só fazer essa conta aqui quando o exercício der. Tem alguns exercícios que eu já resolvi no canal sobre essas áreas e volumes e perímetros. Eu vou deixar os links para vocês acompanharem aqui. A teoria é bastante vaga, mas eu tenho certeza que se vocês acompanharem esse raciocínio e resolver os exercícios que eu deixei para vocês aqui na descrição desse vídeo e indicando, vocês vão entender todos esses conceitos, ok? Espero que vocês tenham entendido e não tenha ficado tão vaga essa aula, porque é mais conceitual. Porém, vocês perceberam que não precisa decorar, é só entender, ok? Meu nome é Eduardo, como eu já falei, e vamos deixar a matemática muito mais tranquila, ok? Compartilhe com seus amigos esse vídeo, se inscreva no canal e divulguem bastante, que isso ajuda bastante o meu canal e ajuda vocês a entenderem a matemática. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!